Olá, tudo bem? Aqui é o José Antônio Lopes, autor aqui do canal Marcenaria de hoje e também do treinamento Marcenaria 4.0, que é um treinamento onde eu ensino passo a passo para fazer móveis sem precisar de marcenaria, comprando tudo cortado, ok? Nesse vídeo eu vou te ensinar 4 passos muito importantes que você deve tomar ao iniciar aí o projeto da sua cozinha, seja ele com software em 3D ou até mesmo com papel, caneta e régua. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho de notificações, não esqueça de deixar o seu joinha para ajudar o canal. Se você tem alguma dúvida mais particular e quer que eu te fale através de áudio ou através de mensagem de texto, peço que você me siga lá no Instagram, é só pesquisar Marcenaria de hoje no Instagram e roda a vinheta. Os passos importantes que você deve tomar, eu vou estar falando aqui um por um e vou falar também a maneira mais simples para você medir aí a sua pia para fazer a sua cozinha. Vou falar a maneira bem simples de entender que qualquer pessoa pode fazer tendo apenas uma trena e um giz de cera, beleza? Vamos lá então. O primeiro passo importante é definir a pingadeira. O que é uma pingadeira? Se você não sabe o que é uma pingadeira, é simplesmente o espaço que fica aqui na ponta da pedra da sua pia até chegar na sua porta, que serve para evitar que tenha respingos de água ao usar aqui a pia. Então você, para definir aí a sua pingadeira, o que você vai fazer? Você tem que primeiro saber que puxador você vai usar. Se você for usar um puxador aí de perfil gola, ou seja, aquele puxador que não avança após a porta, ou até mesmo um puxador estilo cava ou semelhante a esses, então você pode deixar uma pingadeira de apenas, pessoal, 1,5 cm após a porta, beleza? Então, se o seu módulo vai vir da parede até aqui, por exemplo, depois vem a porta dele, depois da porta você deixa apenas 1,5 cm da sua pingadeira, ok? Agora, se o seu módulo você vai estar utilizando nele aí um puxador que avança após a porta, então eu prefiro que você conte só o tamanho do módulo sem a porta até aqui na frente e deixe um espaço de 4 centímetros. Por quê? Porque quando você colocar a porta e o puxador, então o puxador ele não vai ultrapassar aqui na frente de maneira que esteja rasgando as suas roupas, beleza? Então você tem o seu módulo até aqui e você coloca a porta aqui no seu módulo e em seguida vem um puxador que não vai ultrapassar aqui a pedra, beleza? Então vamos lá. Suponhamos que os nossos puxadores vão ter esse avanço após a porta. Então a gente marca aqui 4 centímetros, ok? Então eu estou aqui com os meus 4 centímetros marcados. E o meu próximo passo seria definir aqui o módulo da cuba, beleza? Eu até deixei anotado aqui, pessoal, que seria o nosso passo a passo, seria definir a pingadeira, depois definir o módulo da cuba, e depois definir os tamponamentos e arremate e por fim definir a altura do módulo. Então se a gente definiu aqui a nossa pingadeira, já deixamos os nossos 4 centímetros. Agora a gente tem que fazer, antes de definir aqui o módulo da cuba, eu prefiro já definir os tamponamentos e arremates. Como é que eu faço isso? Se a gente tem uma largura da pia aqui total, a gente tem que saber que a nossa modulação tem que terminar aqui, ó. Eu deixo aqui, pessoal, 1 centímetro de pingadeira e depois eu deixo mais 18 milímetros para fazer o tamponamento. Se o nosso MDF for de 15, então eu deixo só 15 milímetros, beleza? Depois aqui desse lado eu vou deixar um arremate, né? Vou marcar aqui. É sempre bom marcar por baixo da pia, porque marcando por baixo você já vai livrar aqui esses roda-mão, beleza? Então aqui, se eu tenho que deixar aqui um arrematezinho para o meu módulo não ficar colado na parede aqui, eu vou deixar um arremate aqui de 2 centímetros, por exemplo. Então eu já vou deixar marcado aqui na minha pia. Depois que eu já deixei definido o meu arremate aqui de mais ou menos 2 centímetros, deixei definido aqui um tamponamento de 18 milímetros e mais uma pingadeirinha do lado aqui de 1,5 cm, eu posso marcar minha modulação aqui na pia.
qual que seria o nosso próximo passo? Definir a cuba, porque a cuba é o mais importante. Então eu tenho que definir ela aqui, beleza? Antes de continuar com a minha modulação. Para definir a cuba, eu posso avançar aqui apenas 3 centímetros de cada lado após a cuba, ou 4 centímetros. Caso você queira um módulo maior, de até 85 centímetros, você pode definir ela um pouco mais larga aqui, ou seja, o seu módulo um pouco mais largo, beleza? Então, após ter definido aí a sua cuba, você vai lá e anota. Vamos supor que ela tenha aqui 80, você vai lá no seu esboço e anota, ou até mesmo aqui com o giz de cera mesmo, você anota lá o tamanho de 80 centímetros, beleza? Agora, se eu tenho um espaço aqui desse lado, ou seja, um espaço aqui na parede, ou seja, que na pia ele daria uma faixa de 1 metro, por exemplo, eu poderia definir que tipo de modulação eu utilizaria. Eu poderia usar um módulo de 80 e deixar um espaço de 20 para fazer um porta-tempero. Eu poderia fazer dois módulos de 50 centímetros. Então a gente pode estar definindo isso aí através da nossa marcação aqui na nossa pia, beleza? Então pessoal, vamos supor que eu quero dois módulos de 50. Então eu marco aqui e já tenho aqui meus dois módulos de 50 centímetros. Então eu marcarei aqui na pia, na pia, ou então no esboço, colocaria aqui, né pessoal, o meu módulo aqui de 50 desse lado e mais um outro módulo de 50 centímetros desse lado aqui, ok? Então aqui eu já tenho dois módulos de 50, tenho mais um módulo da minha cuba de 80 e eu já dei até o desconto aqui. Se a nossa pia tem 60, por exemplo, e eu dei um desconto de 4 centímetros, então eu teria um módulo com a profundidade de 54 centímetros, beleza? Então eu teria aqui a profundidade, né, de 54 para o meu módulo, e eu já teria os meus 3 módulos prontos e só faltaria definir esse espaço. Agora, suponhamos que eu teria aqui mais um espaço de 80 ou 1 metro. Vou falar 1 metro para ficar mais fácil aqui para vocês. Eu tenho outro espaço de 1 metro e quero colocar então um porta-tempero de 20 e mais um módulo de 80. Então eu pegaria aqui o meu espaço aqui, definiria os meus 20 centímetros para o porta-tempero e deixaria esse espaço aqui de 80 para um outro módulo. E esse módulo maior pode ser 2 gavetões, pode ser um módulo de 2 portas, pode ser um módulo de forno com uma máscara, e você que vai estar definindo, beleza? Então pessoal, eu já teria aqui mais um módulo aqui de 20 para o porta-tempero, né? E mais um módulo de 80 aqui, onde eu definiria o que eu queria. Depois que eu já marquei, pessoal, então eu posso ver o que é mais viável para mim. Eu quero aqui, por exemplo, 2 gavetões aqui, né? Vamos supor que aqui eu quero um módulo de 2 portas, então eu teria aqui o meu módulo de 2 portas. E aqui eu tenho o meu módulo de cuba. Pode ser que eu utilize 2 portas, pode ser que eu utilize o de cima, uma porta basculante e um gavetão embaixo. Então eu definiria ele aqui. Tem um porta-tempero, posso definir ele como 2 gavetas, ou um porta-tempero aramado, esse que a gente compra já pronto. E aqui eu tenho um de 80 que pode ser o meu módulo de forno. Pode ser que eu coloque uma máscara e seja o módulo de forno. E aqui nesse cantinho eu vou ter o tamponamento que eu já marquei e mais uma pingadeirinha aqui. E nesse outro canto eu vou ter aqui então o meu arremate para ele não ficar muito colado na parede, beleza? Então pessoal, após isso só faltaria definir a altura do módulo. Geralmente aqui na minha cidade, que é Goiânia, a altura padrão de pia é de 85 centímetros de altura. Então aqui pessoal, embaixo, a gente costuma deixar no mínimo 15 centímetros, porque é uma área molhada. Não pode deixar 10, não pode deixar 7, não pode deixar 5, porque respinga muito. Então cozinha quase sempre é de 15 a 20, recomendado pelos arquitetos. Eu deixo aqui então o meu rodapé ou base de 15, no caso, né? Deixaria aqui 15 centímetros. E o espaço aqui, ó, seria então 70 centímetros, já que é 85, eu tirei 15,
sobrou aqui 70 e eu já sei que, ou seja, a altura do meu módulo é 70. Eu já tirei a profundidade e já defini que modos eu vou usar em cada local, ok? Então, pessoal, essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, retribua isso deixando o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal, beleza? E visitando os links que estão na descrição desse vídeo para seguir lá no Instagram e também para conhecer o treinamento Marcenaria 4.0, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até mais.